vamos então começar a segunda parte deste capítulo. Nós paramos quando o André com o Jerônimo chegam na casa da irmã Albina e ela está estudando o Evangelho com 14 meninas, né, do grupo do colégio, né, evangélico que ela administra, que ela tem. Né? O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuía eficazmente na execução de nossos propósitos. Eles estão ali reenergizando, né, irmã Albina? A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mas calma, fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe, talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isto, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem os cérebros cheios de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Curioso arrisquei: estaríamos porventura ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu compridas noites de vigília e encheu
laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais em circunstâncias como esta que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esfera de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de libertação e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou, chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Vamos lembrar que a primeira vez que eles foram, essa irmã colocou para eles que talvez houvesse uma prorrogação da estadia da Albina na Terra. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência quando cavalheiro bem posto deu entrada conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. A Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: vovó, como vai? Designando o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Então, nós vemos aqui duas coisas. A prece desta criança é que modificou toda a situação e nós vamos ver por quê. Mas o mais interessante, o amor, né? A ternura dessa criança para com a avó, para com a Albina. E aí ele coloca aqui que ele não é neto consanguíneo, ele foi abandonado na porta e ela o recolheu, né? E a Lloyd, que é a irmã mais velha, está cuidando dele desde que a Albina ficou doente. Para nós entendermos que a gravidez,
a situação de pai e mãe é um processo que começa no plano espiritual. Ninguém recebe um filho sem que este filho o tenha escolhido e sem que o plano espiritual tenha traçado essas diretrizes. Então, não existe coincidência, não existe acaso na adoção. Quando um casal adota uma criança como filho, pode ter certeza, é seu filho, muito mais do que do coração. É o seu filho programado no plano espiritual que por N motivos precisou vir na barriga de uma outra mulher até chegar à mãe de fato, porque a mãe de fato é aquela que vai receber o filho para criar. Então, os laços consanguíneos são laços de gene, de DNA daqui da Terra. Os laços espirituais, esses sim são os laços fortes que nos unem. Então não importa que o filho seja adotivo, que o irmão seja adotivo, nos laços espirituais é filho, é irmão, faz parte da família espiritual, que é muito mais importante, muito maior do que os nossos laços consanguíneos. Abrir esse parênteses, porque às vezes algumas pessoas têm, mas não é filho, é adotado. Isso não existe, porque vamos ver, nós vimos no Missionários da Luz, nós vemos em todos os livros do André Luiz, que a gravidez começa muito antes da fecundação, quando a criança é trazida para conhecer a nova mãe, para conversar com a mãe, para que a mãe aceite, para que ela aceite a nova família. Então, aquele que vai ser adotado já foi trazido para a mãe que irá recebê-lo. E as contingências da mãe que irá gerá-lo, só o plano espiritual pode explicar o porquê. Motivos devem existir em encarnações passadas, mas é com a mãe que vai criá-lo que o espírito vai ter o entendimento. E é a mãe que vai criá-lo, que vai aceitá-lo como filho. Então, quando você recebe um filho nos braços, você já aceitou, ele já é seu filho, não faz diferença que ele não veio da barriga. Isso é muito importante que se entenda. E quem tiver dúvida, leia os Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13, que trata acho que vai até o 14, mas o 13 é o mais importante, que trata e inclusive é o maior capítulo do livro, que trata da reencarnação de Sigismundo. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus reencarnado em missão do Evangelho. Então ele está ali em missão, em trabalho, junto com aquela família, junto com a Albina. Tem largos créditos na retaguarda. É um espírito elevado, é um espírito iluminado. Ligado à família de Albina há alguns séculos. Então ele não é um filho adotivo, ele está ligado àquela família há alguns séculos. Torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Então ele está ali, junto à família amada, a qual ele está ligado há séculos. O fato dele ter sido adotado nesta encarnação é uma mera contingência de acertos que precisaram ser feitos, de contas a serem pagas, de débitos de vidas anteriores. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando a enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé, tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? A avó perguntou, Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe emudeceram, mas acentuou em voz firme:
Precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu. João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Vamos lembrar, eles são evangélicos, né? Cante para mim, meu filho. O pequenino sorriu, jubiloso, por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade. Qual? A enferma pensou e disse, Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz, eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta. As lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde, quer dizer, tentou em vão, fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força. Não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu, não pode, Deus não deixará. A Albina recolheu carinhosa, feliz. Que é isto, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se, bondoso, reafirmou: o menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez. Então, nós vemos ali que o menino é o responsável pelo prolongamento dos dias da Albina, mas tem que ter um motivo maior, vamos ver. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: que você nota de particular em Lloyd? Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar: reparo que aguarda alguém, uma filhinha, que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas da delivrança, né? Em vésperas do parto. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Então, é ele, o Joãozinho e a irmã que vai nascer, que vão continuar o trabalho, a obra evangélica, né, o educandário da Albina. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. Claudicar é mancar, né? Então ela pode
não conseguir manter a termo, né, a gestação pelo sofrimento com a passagem da mãe. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessores, nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albino. Então vamos lembrar que em desdobramento João tem lúcido entendimento, sabe qual é o programa dele, qual é o trabalho dele, e ele viu que a irmãzinha dele poderia não nascer por causa da dor, do sofrimento da Lloyd com o desencarne da Albina. Então ele, em desdobramento, ele procurou todas as formas possíveis, né, para que intercedessem junto a Deus, né, e aos seus trabalhadores, para que dessem mais um tempo para Albina, para que a irmã pudesse nascer e o desencarne da Albina não provocasse o aborto dessa irmãzinha. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando sobre forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Então nós vemos a importância da oração, como a oração tem que ser trabalhada por todos nós encarnados e desencarnados, porque é através da oração que nós vamos conversar com Deus, com o Mestre, com o nosso mentor, é através da oração que nós vamos ampliar os nossos horizontes e o nosso caminho, encarnados ou desencarnados, não faz diferença. Então, quanto mais cedo nós nos acostumarmos a orar de verdade, não é fazer mantra, não é repetir palavras, né, ensinadas. Se essas palavras forem repetidas com pensamento nelas, com fervor, ótimo. Se elas forem que nem papagaio da boca para fora, o pensamento está lá longe, o sentimento mais longe ainda, elas não significam nada. Por isso a importância da oração com as nossas palavras, com o nosso sentimento. Porque se nós estamos sentindo, estamos pensando naquilo que nós estamos falando, a nossa mente não consegue divagar. Por isso a importância da oração com as nossas palavras. E na maioria das vezes, a oração já feita, ela vira uma ladainha, né? Ela vira um mantra, que é só um som, que a pessoa repete, o pensamento tá lá, o que eu vou fazer, como é que vai ser. A oração tem que ser verdadeira, tem que ser sentida. E como dizia o Chico, né? A oração de uma mãe arromba os portões do céu. E é assim mesmo, né? A oração forma um canal super rápido com as esferas superiores. Nós temos que lembrar sempre as palavras de Jesus do vigiar e orar, porque nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a hora que eles saem do caminho, entrar em oração, porque a oração muda a nossa vibração, a oração muda os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Na hora a gente recobra o equilíbrio. E quanto mais a gente faz o orar e vigiar, mais rápido a gente se reequilibra na hora que percebe que entrou um pensamento que não é meu. Algum irmãozinho está querendo colocar um pensamento em mim para me entristecer ou para me causar medo, e eu já corto. Eu estou com o meu vigiar e orar e bem atento, eu já corto logo no começo, e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais rápido a entrada e a saída desses pensamentos menos dignos que a gente possa
possa manter conosco. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.